Vamos falar de gestão de riscos como um instrumento para a redução de afastamentos de trabalho. O meu nome é Marco Jorge, sou mestre em sistema de gestão e higienista ocupacional certificado. É um desafio falar de gestão de riscos para um público multidisciplinar, porque acaba sendo um tema muito específico da área de engenharia de segurança do trabalho. Mas eu preparei um material de fácil entendimento e para tirar proveito desse conteúdo de forma a conseguir realmente reduzir afastamento do trabalho. Entende-se segurança e saúde do trabalho como um conjunto de práticas a serem adotadas visando minimizar as ocorrências de acidentes envolvendo o trabalho e as doenças ocupacionais. Nada mais é do que conseguir um conjunto de práticas, procedimentos e ferramentas para a redução dos acidentes do trabalho e das doenças ocorridas no trabalho, chamadas de doenças ocupacionais. Tem um impacto o trabalho de saúde e segurança na medicina do trabalho, porque o médico do trabalho vai elaborar um programa conhecido como PCMSO, e esse programa é o programa que vai controlar ao longo do tempo a saúde do trabalhador. Então, o primeiro momento, quem faz o input de dados para este programa é a área de engenharia de segurança do trabalho, mapeando todos os possíveis riscos a acidentes e doenças do trabalho. Um outro impacto fica com a área de contabilidade, pois deste trabalho poderão ocorrer os pagamentos de pecúlios, chamados de insalubridade, periculosidade, e ainda um tributo, o chamado tributo do GFIP especial para aposentadoria especial. E uma outra área impactada é a área do direito, pois quando o trabalhador se sente lesado de alguma falta de informação ou de alguma informação equivocada da qual ele achava que a informação dele é a verdadeira, ele entra na Justiça do Trabalho solicitando algum reparo. Então, o direito também fica envolvido nas questões trabalhistas. Alguns números precisamos conhecer para ter o entendimento do próprio tema desse nosso encontro, que é a redução de afastamento a partir de uma gestão efetiva e eficaz. Então, nós somos o quarto país do mundo em números de acidentes do trabalho. Acidentes incluindo as doenças do trabalho. Ficamos atrás apenas da China, Índia e Indonésia. E em quarto lugar vem o Brasil. Termos ideia, nos últimos anos, desde 2012 até 2019, ocorreram 5.186.637 acidentes do trabalho. Ora, os notificados, pois a contabilidade da Previdência são os acidentes relacionados com a CAT. Uma notificação a cada 49 segundos. Então, neste momento que nós estamos fazendo esta troca, em 49 segundos, um dos nossos trabalhadores acabou de se acidentar. Um outro dado interessante que precisamos conhecer são as mortes ocorridas no trabalho ou posteriormente ao acidente do trabalho, que ainda há uma correlação e, neste caso, ou a justiça, ou a família, ou o próprio órgão fiscalizador, o Ministério do Trabalho e Emprego, faz o vínculo da relação trabalho-lesão.
Desde 2012, ocorreram 18.950 acidentes fatais no Brasil, uma morte a cada 3 horas. É muito provável que você, assistindo esse nosso bate-papo, na terceira hora, um trabalhador brasileiro sofreu um acidente e veio a óbito. Ainda falando de números, gastamos com os afastamentos acidentários, desde 2012, mais de 90 trilhões de reais. Números absurdos, se pensarmos que um trabalhador não deveria se acidentar a ponto de se afastar por mais de 15 dias e receber o benefício previdenciário. Esses dados foram retirados do Observatório de SST. Então, se você pesquisar na internet ou depois com seu telefone, colocar na frente desse QR Code, você vai para o endereço do Observatório de SST e você assim pode replicar o mesmo cenário criado por mim para apresentar para vocês. A gestão faz parte das normas brasileiras a respeito de saúde e segurança do trabalho. Temos a própria CLT e dentro da CLT temos as normas específicas, as normas criadas para cuidar do tema previsto na nossa legislação. As chamadas normas regulamentadoras. Em 1978, nós tínhamos 28 NRs. Agora, em 2020, são 37 normas regulamentadoras. Ao longo do tempo, o governo vem criando normas, algumas específicas, outras setoriais e outras mais abrangentes para resolver os problemas de saúde e segurança do trabalhador brasileiro. Mas é bem provável que nós vamos precisar de um pouco mais de conhecimento e técnicas para conseguirmos ultrapassar o mínimo exigido na lei e aí sim ser efetivos e eficazes na redução de acidentes e doenças do trabalho. Vem pela frente uma nova norma regulamentadora 01, nova porque ela acabou de passar por uma revisão. O período de vigência vai iniciar em 2021, mas ela já foi publicada, só gerou um prazo de vigência para que todos os segmentos conseguissem o entendimento previsto nesta norma e o próprio atendimento, pois em 2021 ela já inicia a exigência legal. É uma norma que vem falando de gestão. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. William Edward Deming. É muito importante pensarmos que, mais uma vez, com essa revisão, podemos perceber que o governo vem se esforçando para a redução de acidentes, uma vez que temos dentro de uma outra norma regulamentadora, a norma número 4, que diz que toda instituição, toda organização com trabalhadores seletistas a partir de um grau de riscos e de um número de trabalhadores, obrigatoriamente precisa constituir um SESMIT. Este SESMIT com alguém de conhecimento da área de saúde e segurança. São eles os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, os médicos do trabalho, os enfermeiros do trabalho. Então, uma norma com este tema tão sensível a respeito de gestão de saúde e segurança do trabalhador, uma vez que deveria ser desde a educação, desde a escola, o trabalhador ter esse conhecimento ao longo do tempo, com a sua família, depois com a escola, depois com a sociedade, e ele próprio ter todo um conceito de prevenção, todo um conceito de segurança e não se expor a um risco desconhecido.
Pois bem, a Portaria 6.730, que instituiu o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é a norma mencionada anteriormente, ela diz que nós devemos identificar as tarefas com maior nível de risco. Depois, nós devemos avaliar estas tarefas e aí sim desenvolver controles. Já o médico do trabalho deve acompanhar, a partir das tarefas com maior nível de risco, a saúde dos trabalhadores. A engenharia de segurança de um lado e a medicina do outro, tratando de gestão, e o sucesso vai ser a redução dos acidentes e doenças do trabalho. Devemos conhecer os 5 riscos previstos na nossa legislação. O risco de acidente ele é caracterizado pela cor azul, já o risco químico pela cor vermelha, o risco físico pela cor verde, o risco biológico pela cor marrom e o risco ergonômico pela cor amarela. Os acidentes ocorrem quando um trabalhador tem algum contato físico com algo e deste contato há uma lesão. Grossamente, essa seria a caracterização de um acidente. Já o químico é todo sólido, líquido ou gasoso que envolve o trabalhador na execução das atividades e que pode gerar um acidente ou uma doença do trabalho. O risco físico são aqueles com intensidade, o ruído, o calor, a vibração. O biológico, por si só, ele se autocaracteriza, são os vírus, as bactérias, os protozoários, e os ergonômicos, aqueles que, a partir de uma necessidade para executar a tarefa, aplicamos força. Aplicamos força, repetitividade, posições. Estes são características para um risco ergonômico. Explicando os riscos biológicos, é quando um trabalhador, para executar uma atividade, ele entra em contato com uma bactéria, um vírus, um protozoário, e há uma contaminação via aérea ou por perfuração via acidente. E aí o acidente biológico ocorre. Já o ergonômico é quando ele precisa, para executar uma atividade, empurrar, puxar, movimentos repetitivos ou estáticos, não conforme com os elementos já estudados. Falando de gestão de riscos, nós precisamos identificar todas as exposições. Só assim nós vamos entender que algumas exposições têm relação com um risco. E aí precisamos de alguma gestão para resolver esse problema. Depois nós precisamos avaliar o risco, já mencionado anteriormente. Avaliar o risco existe um critério: a severidade, a probabilidade, a frequência de exposição e a quantidade de trabalhadores. Vamos fazer uma avaliação neste contexto e aí vamos graduar este risco. Precisamos ainda desenvolver um plano. E é aqui que começa a gestão de risco. Neste plano, nós temos que pensar que alguns riscos precisam ser eliminados. Eliminando riscos, nós resolvemos a questão da exposição. Outros precisam ser tratados. Uma vez não eliminados, vamos ter que tratar o risco. Tratar o risco é atividade de gestão. São com as ferramentas, os padrões, as inspeções, as auditorias ou ter um sistema de gestão. Então, com o sistema de gestão, nós vamos tratar o risco. Outros, não necessariamente, nós no primeiro momento vamos conseguir tratar todos os riscos. Vamos conseguir resolver o problema eliminando ou tratando, deixando esse risco com um nível muito baixo. E, infelizmente, nós vamos precisar ir para o passo seguinte. Vamos ter que tolerar este risco. Aceitar o nível de risco.
Então, mesmo com medidas preventivas, devemos ter o conhecimento que nós estamos tolerando este risco, correndo um próprio risco para o negócio. Entendido? E em alguns casos, se a organização não tiver trabalhadores especializados, nós precisamos terceirizar esse risco. Exemplo, se a minha empresa faz sapatos, a minha empresa não tem gente especializada em eletricidade. E nem sempre tem gente especializada em telhados. Então eu vou transferir, eu vou terceirizar para uma empresa especialista em manutenção de telhados quando eu precisar consertar o meu telhado. Assim eu não vou correr risco de tirar um trabalhador que a especialidade dele é fazer sapatos e pedir para subir no telhado e fazer uma troca de uma telha, como por exemplo, porque o risco vai ser muito alto. Neste caso, nós transferimos o risco. Transferência de risco ocorre muito em limpeza, como por exemplo, então no hospital, o médico, o enfermeiro, eles são especialistas em cuidar dos pacientes e não em limpar. Limpar as cestas, limpar as salas, e geralmente nós terceirizamos para uma empresa especialista em limpeza, inclusive especialista em limpeza com biológico, e aí sim o médico vai cuidar do paciente. Espero que vocês tenham entendido e vamos para o passo seguinte. Para termos ideia, risco ergonômico, nos últimos 12 anos, eles alcançaram, em média, 20,76% dos afastamentos com custos. Um número muito alto. Então, fica muito claro para mim e deve ficar muito claro para vocês que o risco ergonômico deve ser uma preocupação das organizações. E como fazer gestão para não afastar um trabalhador do risco ergonômico? Fica muito claro que risco ergonômico passa a ser um problema a partir do momento que você conhece o número. E o número é muito alto, mais do que 20% dos trabalhadores se afastam após executar atividade que envolviam riscos ergonômicos. E como fazer gestão deste problema? Primeiro, aptidão para as tarefas críticas. Uma vez que a engenharia de segurança estudou este cenário e avisou para a medicina, avisou para o gerente da organização, o dono da organização, que para aquela atividade existia um problema ergonômico, precisamos criar mecanismo para desenhar uma boa aptidão para os trabalhadores que vão executar essas tarefas. Então, já na admissão, eu preciso ter um viés diferente com esses trabalhadores que estão entrando para executar esta tarefa. E existem mecanismos para isto. Um médico do trabalho sabe como ir à frente com este tema. Um outro item muito importante, eu vou dizer que ele é até o número 1, gestão das queixas e pequenos afastamentos. Quando um trabalhador ou mais de um trabalhador de um setor e existe um mapeamento, um monitoramento ativo da área de recursos humanos a respeito das queixas e dos afastamentos, a gente perceber que este trabalhador começou a se afastar com dores lombares, pequenos afastamentos e sem uma queixa específica, sem um retorno muito bem determinado, precisamos retornar a este setor, entender esta atividade ou estas atividades e iniciar um processo de gestão ali. Como? Com aptidão, transferindo este trabalhador para um outro setor que não exige a mesma carga
deste setor e entendendo a queixa, uma mudança nas ferramentas, uma mudança no método do trabalho resolvem o problema das queixas. Um terceiro item, uma gestão no decorrer do afastamento. Então, enquanto o trabalhador está indo no médico dele com pequenas queixas, reclamações, mas eu não consegui, de alguma forma, ter uma boa relação, mas esse mesmo trabalhador já está com um exame mais aprofundado de imagem, está com uma recomendação, e neste momento é o momento temporal de um afastamento, eu preciso envolver este trabalhador, mobilizar este trabalhador para uma outra atribuição, tão nobre quanto a atribuição que ele realiza, cuidar deste trabalhador da mesma forma que ele afastado, um médico do trabalho ou um médico da Previdência iria cuidar deste trabalhador e manter este trabalhador por perto sem o afastamento. Em seguida, estudos da organização do trabalho, contratar um especialista em ergonomia para, ao longo do tempo, no decorrer do tempo, elaborar estudos que abasteçam de informações e consigamos resolver os pequenos problemas, médios problemas e deixando os grandes problemas para o fim da linha. E conhecer as práticas de trabalho e as ferramentas de trabalho. Nem sempre, quando vou visitar algumas organizações, eu percebo que a liderança, a alta liderança, a diretoria e ainda a área de recursos humanos conhecem bem ou profundamente os processos de trabalho. E a gente acaba não conseguindo entender por que tanta rotatividade, por que tantos problemas relacionados, às vezes, com um único tema. O tema ergonomia, o tema dor lombar, o tema reclamação de punho, de dor, de lesões, e que a gente nem sempre entende que possa ter relação com o trabalho. E na maioria das vezes damos preferência, infelizmente a palavra deve ser essa, preferência a mencionar que esse acidente pode ser externo ao trabalho. E não necessariamente isto é uma verdade. Um outro item muito importante, falando de gestão, são os acidentes do trabalho, que concorrem junto com os acidentes ergonômicos, com 19,43% de afastamentos nos últimos 12 anos. Neste caso, nós precisamos investir em barreiras físicas. Até que ponto nossas máquinas estão protegidas? É uma pergunta que todo dia a engenharia de segurança deveria se auto-internalizar. Até que ponto esta máquina está protegida? Até que ponto eu criei barreiras sistêmicas para que estas barreiras me ajudem na gestão e um trabalhador consiga, ao longo do tempo, se soltar e ter confiança na engenharia de segurança e, a partir desta ferramenta, se comunicar pedindo ajuda. Como, por exemplo, um checklist. Se esse trabalhador anota no checklist mensal que a máquina, a proteção está ruim, a proteção não está conforme, a proteção está rasgada, a proteção está quebrada, a proteção não tem força suficiente para autoproteger esse trabalhador do rompimento de uma peça, este checklist, que é a forma sistêmica da gestão, está ajudando a engenharia de segurança. E, por último, os comportamentos, como recusar uma tarefa e ter atitudes proativas.
Ainda falando das barreiras, precisamos checar as proteções das máquinas e equipamentos, ter uma boa manutenção preventiva e corretiva, bloquear as energias, inspeções e treinamentos. Por último, mas não menos importante, os riscos ambientais, os riscos físicos, químicos e biológicos, como ruído, como calor, como vibração, como gases, vapores e os biológicos. Nós precisamos investir em equipamentos de proteção coletiva. Então, um laboratório sem uma capela, com uma boa exaustão, é um risco para o técnico de laboratório, mas ele é um risco para todos os demais que estão ao redor desta capela. Pois uma vez que o funcionamento dessa capela, que é com sucção por baixo, por cima ou por trás, não esteja funcionando com 100% do programado, ou do planejado, ou do exigido, todos estão envolvidos naqueles riscos elaborados, projetados ou criados a partir de uma execução de uma tarefa. Então nós precisamos pensar primeiro no que é mais barato. Todas as possibilidades naturais, janelas, ventos cruzados, áreas arejadas, métodos úmidos. Depois, ainda sem gastar grandes recursos financeiros e sim gastar conhecimento, uma troca de um produto menos agressivo pelo um agressivo. E aí sim, gastando dinheiro, automatizando processos críticos. Processo onde conhecemos os riscos e sabemos que, ao longo do tempo, vai ocorrer um afastamento, como, por exemplo, os riscos cancerígenos. E qual é o custo? Talvez o custo da não gestão. Um afastamento, pois esse afastamento, passando de 15 dias de trabalho, tendo uma gravidade, o trabalhador passa a ter um prazo mínimo de 12 meses da manutenção do seu contrato. Então, todo acidente com afastamento, ultrapassando 15 dias, o trabalhador ganha uma tal estabilidade, como chamamos. Um outro custo, este passa a ser um pouco maior, é com seguro acidente, que atualmente pagamos 1, 2 ou 3%, dependendo do CNAE, que esse CNAE vai anotar ou vai relatar qual o grau de risco desta empresa, sendo o grau de risco leve 1% da folha de pagamento, 2% para o grau de risco médio e 3% para o grau de risco grave. Porém, o Ministério da Previdência criou um mecanismo chamado fator acidentário de prevenção. Ele é um fator multiplicador, e ele pode ser multiplicador do 1, 2 ou 3% com 0,5%. Então, a organização ganha um benefício se ela afastar menos o trabalhador. Então, se o teu grau de risco é um grau de risco crítico, na casa dos 3%, você, com esse bônus de 0,5%, você só vai pagar 1,5% da folha. Olha que beleza trabalhar com prevenção. Porém, se esta mesma organização que paga 3% tiver um número de acidentes do trabalho alto, que geraram afastamentos, ele vai pagar 2%. Ou ele pode pagar até 2%, numa melhor correção. Sendo que a última escala de 2%, multiplicador de 3%, ele vai pagar 6% da folha. Ele praticamente dobrou a tributação. E muitos empregadores, muitas organizações que são obrigatórias pagar o seguro-acidente, muitos empregadores desconhecem o fator.
Eis o motivo de trabalhar com gestão. Trabalhar com gestão, eu não afasto o trabalhador, não gera a estabilidade, não continuo gastando o plano de saúde, que muitas organizações têm plano de saúde e mantêm o plano de saúde no afastamento, não gasto com remédio, que muitas organizações financiam parte do remédio, e ainda não vai podendo dobrar meu tributo de seguro-acidente do trabalho. Um outro problema, e este aqui talvez seja o pior problema, é que o governo também criou um mecanismo de transformar uma doença chamada de comum, que é aquela mesma situação que eu mencionei, que em muitos casos nós afastamos o trabalhador correlacionando uma doença comum, só que através desse mecanismo chamado NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, o médico perito do INSS, entendendo que esse CID é um CID que se repete e se correlaciona com a empresa, com a classificação nacional de atividade econômica, com o CNAE dessa empresa, ele faz uma correlação e ele diz, não, este trabalhador adoeceu no trabalho e cabe à empresa recorrer. Quando não recorre ou quando não tem elementos suficientes para uma boa defesa, o médico do trabalho mantém o nexo, começa a contar o FAP, que é o fator acidentário de prevenção, que vai multiplicar o seu seguro-acidente, a estabilidade, e começa a contar ainda os outros pagamentos de tributo, uma vez que é acidente do trabalho, a empresa deve manter alguns tributos como fundo de garantia, ou tributos ou benefícios. Este era o nosso bate-papo que eu preparei para vocês. Então, vimos elementos graves e que a engenharia de segurança do trabalho, bem preparada, bem calçada, com conhecimento, instrumentos sólidos de gestão e conhecimentos técnicos mais gestão, que é a palavra que iniciamos, nós vamos conseguir vencer este número alto de afastamentos de acidentes e doenças do trabalho no Brasil. Vocês me encontram no LinkedIn, Marco Jorge, MSc, MBA, higienista ocupacional certificado. Muito obrigado. Vocês me encontram na internet, no LinkedIn por Marco Jorge, no Instagram Marco Jorge G. Nunes, ou pelo e-mail marcos@jmvglobal.com.br. Um abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade.